Vamos seguir falando de segurança pública. O Senado aprovou ontem o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O sistema vai disponibilizar CPF e nome completo de condenados em primeira instância por crimes como estupro ou corrupção de menores, por exemplo. E de acordo com a proposta, esse cadastro poderá ser consultado por qualquer pessoa. As informações sobre os condenados só serão mantidas em sigilo pelo juiz mediante justificativa e os dados deixarão de ser públicos caso o réu seja absolvido em recurso à segunda instância. O que você achou dessa nova possibilidade agora? Eu achei excelente, porque nós estamos falando de crimes contra a dignidade sexual, crimes gravíssimos, como estupro, estupro de vulnerável, tráfico de pessoas para exploração sexual, corrupção de menores. Então é algo realmente necessário. Outros países já adotam essa postura em relação a criminosos sexuais. Criminosos sexuais, muitas vezes, eles têm o ímpeto da repetição, não obstante já terem pagado a sua condenação criminal. Quando saem do sistema penitenciário, eles tendem a ser reincidentes. Então, é muito importante que a sociedade saiba quem é o criminoso e que tenha toda a atenção possível. Não estamos tratando de discriminação nem preconceito, mas sim a ponderação de valores do que é essencial, a proteção da incolumidade das mulheres, dos menores, dos vulneráveis, das vítimas de crimes sexuais, ou os valores da intimidade e privacidade daquele violador sexual, daquele criminoso sexual. Então, dentro do Estado democrático de direito, muitas vezes nós colidimos valores e temos que ponderar o que predomina. E, nesse caso, acertadíssima a aprovação pelo Senado e espero que seja sancionado em breve. Exatamente esse ponto que eu queria tocar, Raquel, porque já passou pela Câmara dos Deputados, né? Passou agora pelo Senado e vai à sanção, Jaqueline. Sim. E quero até agregar outras informações aqui. Eu estou no portal do Senado, dizendo que eu citei que o cadastro vai contar com o nome completo e CPF de condenados em primeira instância, agregando outros crimes, por crimes de estupro, estupro de vulnerável, tráfico de pessoas para exploração sexual, favorecimento de prostituição, corrupção de menores e divulgação de cena de estupro. E essas informações vão ficar disponíveis por 10 anos após o cumprimento da pena. É uma iniciativa importante para tentar frear o avanço desse tipo de crime? É uma iniciativa importante, mas eu peço até desculpa por achar um pouco contrário à posição aqui da mesa em relação a nós elegermos crimes mais importantes que os outros. Eu concordo com tudo que foi falado, porque esses crimes elencados são extremamente graves. Mas eu fico pensando, o homicídio não é grave? O latrocínio não é grave? Porque eu tenho uma vocação para ter um olhar que é, de novo, mais popular, agrada mais a sociedade. Porque se eu for entender que esse crime, que é extremamente terrível para a sociedade, isso soa muito bem e sempre que há essas propostas que, para mim, se misturam com a política, porque falar sobre isso é muito agradável, falar sobre isso é muito receptivo, volta a ser, se der certo, eu sou o pai da criança bonita. Doutora, eu só vou complementar no sentido de que quando a gente fala de crimes sexuais, crime contra a dignidade sexual, 90% dos casos, as vítimas, elas conhecem o agressor. Esses crimes, eles ocorrem na clandestinidade, entre quatro paredes, por parentes, familiares, amigos, vizinhos, no entorno, no círculo de convivência daquele agressor. Diferentemente quando falamos de crimes patrimoniais ou de crimes de ímpeto ou esses crimes de ódio, quando falamos tanto do feminicídio, feminicídio também, o agressor, na maior parte das vezes, conhece a vítima, mas um homicídio, um latrocínio, que é um crime patrimonial. Então,
quando falamos especificamente em crimes contra a dignidade sexual, sejam esses crimes estupro de vulnerável, exploração sexual, tráfico de pessoas para exploração sexual, há necessidade de uma convivência. São raros os casos que os criminosos não conhecem as vítimas. Então, seria sim não uma forma de impedir a prática criminosa, mas uma forma de proteger, de tirar a vítima no papel de coadjuvante do sistema de justiça criminal, mera opinativa para uma condenação ou absolvição do criminoso, e colocar a vítima como protagonista, como sujeito de direitos dentro do sistema de justiça criminal, para que ela sim seja o olhar da legislação e dos poderes públicos. A vítima importa. Então, quando falamos em prevenção, uma prevenção em política criminal, faz todo o sentido sabermos quem é aquele que já praticou crimes sexuais. Quer acrescentar alguma coisa? Quero sim, quero acrescentar sim. Lógico, concordo plenamente em termos de gravidade, em termos de é importante. Esses crimes sexuais nós sabemos que não são cometidos em áreas públicas, mas isso ainda me chama a atenção o qual isso vai prevenir com relação à impunidade. O qual isso vai prevenir se eu já sei que isso estatisticamente está correto, que aquele crime sexual a grande maioria praticado em casa, eu já tenho notícia quem é o criminoso. Então, essa situação de elegermos, volto a dizer, elegermos crimes mais graves em detrimento de outros, isso para mim é muito... Não é solução, não causa uma solução para a impunidade, não causa uma solução para baixar a criminalidade, mas só causa o quê? Um bem-estar artificial, uma situação que pode pensar, não, mas agora sim eu estou seguro, não vai haver nenhum pedófilo na rua. Eu ouso discordar mais uma vez, doutora, pelo sentido de que nós estamos olhando para a vítima. Nós não estamos olhando mais para a punição, nem para o impedimento dessa prática criminosa, mas sim uma forma da vítima ter chance de não estar num lugar de vulnerabilidade, da vítima ter chance de não ser vítima, da vítima estar com políticas públicas no olhar para que quando ela, vulnerável, ela é uma vítima, uma presa muito mais fácil para aquele criminoso sexual. Nós estamos falando num olhar que o país, o nosso sistema de justiça criminal, há muito tempo não faz. Abandonou e relegou a vítima como um mero objeto do sistema de justiça criminal, servindo apenas para a condenação ou absolvição daquele que pratica o crime. E esse excesso de direitos e olhar do poder público para o criminoso tende a essa balança ficar desequilibrada. Então, essa política, essa legislação, ela vai ao encontro do que nós que atuamos no sistema de justiça falamos que existe carência do olhar do vulnerável, do olhar daquele que teve a sua vida destruída, da vítima. Então, é por isso, não é uma espécie de inibir ou até mesmo punir de forma mais grave o agressor, mas de dar uma chance para que essa vítima não seja vítima. Eu tenho, nesse debate, você vê como é bom o debate qualificado, sim, né? Exato. Porque quando eu olhei essa proposta, assim, eu fiquei muito... eu não consigo o que concluir sobre. Por quê? Porque eu tendo a pensar, assim como a Jaqueline, que esse tipo de projeto, em geral, está caminhando muito mais com populismo do que com efeitos práticos. E por quê? Porque quando a gente faz um cadastro desses e vez que você endurece uma medida contra alguém, os parlamentares que o fizeram se sobressaem nesses casos, né? Não vejo, por exemplo, quando a Raquel coloca que a gente está olhando para a vítima, mas como que a gente está olhando para a vítima? Eu trago aqui um exemplo de alguém que eu fui professora de escola pública no interior do Rio Grande do Sul. E assim, o lugar onde você descobre crime sexual é dentro da escola, né? São as professoras que percebem um comportamento diferenciado de um aluno que, de repente, consegue desenvolver algum grau de confiança e aquele aluno fala e você vai denunciar. Aí você chega num estado que tem um conselho tutelar aparelhado religiosamente, por exemplo, que é o que acontece no Brasil, né? O que você vai fazer? Começa a ficar difícil. Por quê? Porque se essa criança engravidou, já começa a se criar uma série de caminhos para essa criança não poder fazer um aborto.
Porque se aconteceu alguma coisa dentro de casa, muitas vezes há conceitos ali de que a família é indissolúvel, que você não pode interferir nisso. Aí você diz, bom, mas então aí o pai que cometeu esse crime vai estar com o nome dele no cadastro. Ainda assim, onde a gente está olhando para a vítima? A gente está tirando a vítima desse lugar, né? Porque esse pai vai estar lá com o nome no cadastro. Aí sei lá o que vai acontecer. Quando ele vai procurar um emprego, vão ver lá que ele é um abusador, ele não vai conseguir emprego. Mas isso não tira do convívio, isso não tira essa vítima do lugar de vítima. Então, eu penso que sim, eu concordo com a Raquel quando ela diz que o nosso Estado é excessivamente... olha demais para quem comete crime e menos para as vítimas, mas eu não sei se é por esse olhar que você salva a lavoura, sabe, Raquel? Porque no sentido de que hoje não temos nenhum mecanismo de proteção para que, por exemplo, um criminoso sexual, existe uma grande diferença entre o pedófilo e o criminoso sexual contra crianças. O pedófilo é um doente e muitas vezes a sua doença não é efetiva na execução do crime, ou seja, a prática criminosa, violenta sexual contra uma criança. Agora, o criminoso sexual, na maior parte das vezes, ele não é doente, ele não é aquele que tem atração por crianças, ele é um criminoso sexual. Quando existe um cadastro e a publicidade desses criminosos, mais do que estarmos estigmatizando, estaremos sabendo se, de repente, este filho está matriculado numa escola de natação com um criminoso sexual, se essa criança está matriculada numa escola de ginástica olímpica com um criminoso sexual. Estou falando nessas áreas porque foram áreas que deram muita divulgação de criminosos sexuais sendo técnicos, por exemplo. Então, temos diversas... Mas e quando é dentro da família? Que são dentro da família. Então, a gente existe o poder absoluto, o direito absoluto e o mais esperado na medida do possível, o mais razoável. Obviamente, nós não conseguiremos, com uma lei, extirpar os criminosos sexuais da face da terra. Mas eu estou dizendo que é um passo, sim, que amplia a proteção contra a vulnerabilidade. Melhor do que estar completamente vulnerável é estar menos vulnerável. E é nesse sentido, sim, o olhar para a vítima. Não ter uma criança matriculada, de repente, em uma escola de um criminoso sexual. Não colocar a vítima numa perua que um motorista já condenado por crime sexual leve crianças para as escolas e N exemplos. Claro que não irá coibir e não irá inibir crimes, mas irá sim dar uma margem maior de proteção para que os pais, para que os parentes, os familiares, os vizinhos, por exemplo, não tenha como um porteiro ou um zelador um criminoso sexual condenado. Então, é uma forma maior de ter uma proteção. Não é uma forma absoluta. Não existe nada absoluto na coibição na prática criminosa. Agora eu vou dar a minha opinião aqui, vai ficar 2-2, tá, gente? Porque eu concordo com a Raquel. E inclusive fui dar uma olhada aqui e hoje a Raquel me corrija, porque é uma informação que eu tô lendo aqui num portal de notícias, falando sobre o PL, né? De que se entrar no site do Tribunal de Justiça do seu estado, é possível você saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, mas não de estupro e pedofilia. Acabou, gente, não preciso mais falar nada. Em primeira instância? Sim, em primeira instância. Não preciso mais falar nada. Para mim, assim, pedofilia, estupro, eu tenho participado de muitas discussões desses temas por conta do abuso sexual infantil online, né? Eu atuo com crimes cibernéticos, combate a crimes cibernéticos pela instituição que eu presido e fundei, que é o INCC, e eu tenho visto de forma assustadora o crescimento do número de abuso sexual infantil no Brasil. Em 2023, a gente teve 70% de aumento desse tipo de crime. É absurda a quantidade de pessoas que se enquadram nesse perfil e que talvez não tenham a disposição de fazê-lo fisicamente, mas fazem online por conta do anonimato que a internet traz. Então, acabei sendo exposta a esse tema recentemente e tenho percebido a sensibilidade disso para o mundo, dadas as consequências que isso traz de médio e longo prazo para a sociedade e, obviamente, o impacto físico e pessoal, emocional ali para aquela criança e até, muitas vezes, pagando com a própria vida. E você está certíssima. E estou falando só de criança nesse caso. Nesse lance da publicidade desses processos de crimes é justamente porque os crimes eles correm sob segredo de justiça e o segredo de justiça também preserva a identidade do criminoso. Por isso que está certíssimo quando a gente preserva a identidade da vítima, mas não
a do criminoso. A do criminoso. E é óbvio que preservar da vítima é importante. E nos casos de abuso online, a gente tem visto aí, inclusive mundialmente, uma restrição de divulgar os casos por conta da publicidade que se faz em cima disso e o estímulo a outros crimes. Mas nesse caso, para essa legislação, eu sou favorável também, porque, de fato, olhando por um outro ponto de vista também, além desse efeito, que obviamente concordo com a doutora Raquel e também com a Jaqueline aqui, que não resolve, né? Mas ela cria um grau maior ali de exposição, de inibição, de proteção, que é um reforço importante que o Estado tem que dar, mas também não existe nenhum custo, né? Se existisse algum lado muito negativo em termos de custo, ou custo para a vítima, ou custo para o Estado em se fazer isso, eu até seria contrária, aí olhando do ponto de vista de efetividade política pública, né? Do princípio de isonomia, princípio de eficácia do investimento público. Então, a minha opinião seria que fechar a mesa em 2-2. Agora, Luana, você que tem essa especialidade na área de políticas públicas, por mais que uma proposta como essa seja bem-vinda, nós continuamos ainda pecando na falta de políticas públicas para tentar evitar o cometimento do crime. Com certeza. Pouco se vê ações nesse sentido. Com certeza. Ações de educação. Gente, essa questão de abuso sexual online, de verdade, você que está aqui nos assistindo, pai, mãe, leiam sobre esse assunto, tirem os celulares das crianças. É um apelo que eu faço a você que nos acompanha. Vocês não têm ideia, para os que já têm ideia, ajudem a propagar, mas para os que não têm ideia do mal que isso faz e da exposição que as nossas crianças e adolescentes estão tendo a partir de um aparelho celular, um tablet. Obviamente, as políticas públicas que já eram despreparadas anteriormente para falar sobre essa questão nas escolas, para falar com os pais, para trazer um pouco mais de consenso, de consciência da importância dessa fase, né, dos jovens, dos adolescentes, dos vulneráveis aqui também, falando de outros públicos também que não têm a capacidade de ter a consciência daqueles atos, né, da gravidade daqueles atos que estão expostos. É imprescindível que esse não seja um papel só do Estado. É imprescindível que nós, familiares, educadores, né? Eu sou madrasta de 2 meninas que, enfim, são incríveis. E eu amo e penso muito nisso também, porque é um papel nosso como educadores e partícipes ali da educação de uma casa, a gente ter atenção a isso. E, obviamente, as políticas públicas, elas são o pilar da sociedade. Elas vêm para colocar isso de uma forma muito mais massiva, muito mais estrutural. Mas se hoje o nosso país está despreparado, que nós sejamos agentes ativos nesse sentido, porque a situação, ela fugiu do controle e hoje, de fato, se a gente colocasse as políticas públicas todas alinhadas, inclusive tem um projeto de lei que foi aprovado, se eu não me engano, na Câmara, né, a primeira aprovação, que proíbe os celulares nas escolas, e está indo para o Senado, né, para votação no Senado, que é um projeto... Passou só pela Comissão de Educação. Passou pela Comissão, na Câmara. Que é um projeto muito importante e vai nessa direção. Então, que a gente não espere só do Estado também, né, Lívia? Jaqueline, rapidinho que eu preciso girar o tema. Não, só para dizer que eu concordo com a Luana, com toda essa explanação muito boa, em razão da prevenção é muito mais salutar e muito mais eficaz do que nós chegarmos só no final, quando tem uma condenação, eu vou fazer alguma coisa. Só isso. Obrigada.